Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Sueli, boa noite, seja bem-vinda, gratidão pela presença. Vamos entrar também pelo nosso perfil particular, a fim de que a gente possa acompanhar os comentários e fazer as observações pertinentes, né? Deixa eu entrar aqui, ver se está fluindo bem. Tá sim, está fluindo bem o áudio. Vamos mandar os aviãozinhos então agora, né? A gente vai mandar os aviãozinhos rapidinho. O texto hoje é um pouco mais longo, né? E os comentários consequentemente, né? Lembrando aos amigos que nós estamos naquela campanha do sorteio do livro, tá? Vocês que nos acompanham nas nossas lives segundas e quartas-feiras, Zilma, boa noite, Samurai Espírita, Leninha, Gleison, boa noite, amigos, seja bem-vindo. Vocês que estão nos acompanhando, né, sabem da nossa regra do sorteio, que aqueles amigos que nos acompanham nas nossas lives de maneira habitual, boa noite Sônia, seja bem-vinda, vão participar de um sorteio na primeira semana de junho, tá? Daqui um mês praticamente, não lembro exatamente que dia vai ser, mas nós vamos fazer um sorteio de um livro de autoria de José Carlos de Luca, Dentro de Mim. Então fica o convite para vocês nos acompanharem nas nossas lives, que acompanhando as nossas lives vocês certamente vão poder participar. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Gratidão pela presença. Deixa eu tirar o som daqui para não atrapalhar, né? Senão fica difícil. Bom, mandei os aviãozinhos. Silvia, Denise, boa noite, sejam bem-vindas. Bom, tirar o áudio aqui que fica mais fácil, né? Fica melhor para a gente não ficar gritando tanto, né? E acaba com as nossas cordas vocais. Então, lembrando, né? Débora, boa noite, querida, seja bem-vinda. Lembrando a vocês que estão conosco sempre que nós vamos sortear um livro, que é o livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, que vai para um de vocês. Nós não vamos fazer aquele sorteio aberto, como alguns perfis fazem. Respeitamos quem faz, mas a gente quer priorizar os amigos que nos acompanham, né? Hoje nós tivemos uma palestra, agora às 20 horas, não deu para eu divulgar porque eu recebi o link praticamente em cima da hora. Foi pelo Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto, próximo aqui. Foi uma palestra virtual e eu vou depois baixar a palestra e vou colocar no nosso canal do YouTube. Então, aqueles que quiserem assistir, o tema foi o Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Então, né, sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Deixa eu fixar o comentário aqui, que agora acho que ficou meio estranho esse negócio de fixar comentário aqui, pelo menos o título, né? Bom, o comentário deu para fixar. O título mudou a forma da gente escrever, né? Agora ele abre uma janela e a gente escreve e depois ele pula lá para cima. Antigamente a gente colocava o título de uma forma diferente no Instagram. O Instagram vai estar sempre mudando e esperamos que ele mude para melhor sempre, né? Nadir, boa noite, seja bem-vinda. Bom, então hoje nós dando sequência ao capítulo 2 desse livro, Respostas da Vida, nós vamos... Boa noite, Lilica, seja bem-vinda. Nós vamos estudar então este capítulo que se intitula Ganhando Resistência. Quão é importante nós ganharmos resistência para os embates da vida, pois a nossa fragilidade emocional, física e espiritual certamente interferem na nossa saúde do nosso corpo. Então nós precisamos ter resistência para vencer os embates da vida.
sejam as dores físicas, morais e emocionais. Você não está conseguindo acenar para ninguém, Leninha? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Acho que eu também não consigo acenar aqui, deixa eu ver se eu consigo acenar para alguém. Bom, aqui não estou vendo também não, acho que mudou alguma coisa. Deixa eu ver, vamos ver, peguei a da Débora aqui. Não, eu não sei. Como eu estou aqui vendo, acompanhando pelo computador, não sei dizer. A Leninha não está conseguindo acenar para o pessoal. Eu estou aqui eu estou apenas pelo meu celular fazendo a transmissão e acompanhando pelo computador. Está conseguindo acenar, Gleison? Não. Boa noite, Jair, seja bem-vindo. Bom, Leninha, então vou dar uma dica para você. Constantemente procure entrar lá na loja de aplicativos, Play Store ou Apple Store, de acordo com o celular, e veja se o seu Instagram está atualizado. Então, vira e mexe, nós precisamos verificar se está atualizando. Eu consegui acenar para você, Leninha. Oi, Cássia, boa noite, seja bem-vinda, não vi você chegar. Então vamos ganhar resistência, que a vida é... Então deve ser às vezes um problema de atualização do Instagram, viu, Leninha? Tenta depois que terminar a nossa live fazer uma atualização, verificar se está atualizado, tá? Vamos ver então o que André Luiz nos recomenda. Eu vou fazer a leitura na íntegra, depois a gente faz as nossas pausas, né? Capítulo 2, ganhando resistência. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem, algum tanto a mais além do nível. Se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades que se lhe envolvem os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um pouco mais em favor de outrem, para que seu grupo alcance a segurança ideal. Demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise, e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que lhe figuravam intransponíveis. Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais de dificuldades no tratamento e você apressará suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Tolere um tanto mais as intrigas que porventura lhe assediem o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Você vive no mundo em meio a provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo de aluno entre as lições, de que precisa na escola, em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Faltas ou quedas de entes queridos? Respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Roberto, boa noite. Chegou aí, Espiritualidade Sem Filtros. Ana Lúcia, Helena, boa noite a vocês. Sejam todos bem-vindos. Bom, fizemos uma leitura rápida, né, deste capítulo e agora vamos por partes. Reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem, algum tanto a mais além do nível. Bom, se nós percebemos que nós precisamos aumentar a nossa resistência, perdão, gente. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Se nós percebemos que precisamos aumentar a nossa resistência, André Luiz nos recomenda
para nós não desprezarmos o esforço no bem, um tanto além do nível que nós fazemos. Pois quando nós fazemos o bem, quando nós fazemos algo de bom e de útil para as pessoas, para algumas circunstâncias, esse bem que nós fazemos vem em nosso auxílio, aumentando a nossa capacidade para superar as dificuldades do caminho. Dando sequência, ele fala assim: se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvem os encargos. Bom, a gente sabe que trabalho é uma coisa difícil, né? Sobretudo no momento que a gente vive, embora o trabalho tenha ficado mais leve do ponto de vista, como eu diria, material, ele não é um trabalho tão estafante do ponto de vista físico, mas utilizamos muito mais a nossa mente, as interações com os nossos companheiros de jornada. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Então isso acaba nos estafando muito. Nem tanto, às vezes, o trabalho físico, aquele que você, coloca a mão na massa, como a gente costuma dizer, mas as relações interpessoais, elas vêm de forma a mexer com as nossas estruturas. Olha então, o trabalho é estafante? Sim, realmente, só que o trabalho é ótimo para o nosso crescimento material e espiritual. E Jesus mesmo falou, que ele trabalha e o Pai trabalha até hoje. Então, se ele trabalha e o Pai trabalha até hoje, por que não continuarmos nós a trabalharmos? Porque trabalho é toda ocupação útil. Mas, como o André Luiz fala para nós, teu trabalho está estafante, putz, você não aguenta aquele chefe, mas aquele colega de trabalho, ou aquele funcionário relapso. É difícil realmente, né? A gente sabe que a vida, como está lá na questão, lá na mensagem da paciência, a vida é uma constante, um monte de pequenas alfinetadas que, por menores que sejam, acabam ferindo. Só que a gente tem que, pelo menos naquele momento que a gente for ao trabalho, agradecer a oportunidade que temos de caminhar, de ver, de ouvir, de falar, de relacionar com as pessoas, quanto a tantos irmãos que ficam presos numa cama, sem a possibilidade de trabalhar. Então, por mais estafante que seja, André Luiz fala para a gente suportar um pouco mais as dificuldades do caminho. Pois a gente suporta, é importante porque a gente consiga vencer aqueles percalços tão comum na nossa vida. Continua ele dizendo: onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outrem, para que o seu grupo alcance a segurança ideal. A Zilda dizendo que o trabalho é sinônimo de oportunidade. Com certeza, Zilda, oportunidade de crescimento. Bom, você já se anulou em todos os sentidos, do ponto de vista da humildade, Então ele coloca para nós, onde você já parece que você já exerceu o máximo da sua humildade, apague-se um tanto mais. Não queira aparecer. Dani Lima, boa noite, querida. Não queira aparecer. Que nem a gente sempre coloca, quem tem que aparecer a mensagem do Evangelho, quem tem que ter seguidor é Jesus. A gente faz um simples trabalho de formiguinha, emprestamos a nossa voz, emprestamos o nosso pequeno tempo que reverte em benefício de nós próprios, pois toda vez que a gente faz um trabalho de uma palestra, de uma live, de uma divulgação, de uma mensagem, o maior e o primeiro beneficiado somos nós mesmos. Então, se apague, não queira aparecer. E precisamos tomar cuidado com a falsa modéstia. Ah, nossa, que palestra maravilhosa que você fez. Não, gente, só foi os amigos espirituais que fizeram, Mas aí no íntimo você está todo, oba, que legal, que gostaram da minha fala. Não, tudo bem, eu acho importante que as pessoas venham dar esse feedback para a gente.
mas que a gente também se apague um pouco, como ele está dizendo. Apague-se um tanto mais em favor de outro para que o grupo alcance a segurança total. Boa noite, Ari, seja bem-vindo. Então isso que é importante, porque muitas vezes quando você faz um trabalho em grupo, sobretudo na casa espírita, né, a gente está colocando com muita propriedade isso, quando nós fazemos um trabalho na casa espírita, por mais desinteressado que aparentemente, né, pode ser, as pessoas têm os seus melindres, as suas idiosincrasias próprias, que gostam, né, de que apareceram, né, que a gente sempre coloca. Cuidado com o ego, né, Débora? Exatamente. O trabalho mais dignificante que tem numa casa espírita não é o palestrante, não é o médium da reunião de doutrinação, não é o dirigente da casa, não. É aquele que simplesmente está lá na frente entregando uma mensagem, acolhendo quem chega. Continua André Luiz dizendo: demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Então vamos pensar uma situação muito particular. Você está no trânsito, você está hiper mega atrasado porque você perdeu hora, porque você não levantou um pouco mais cedo do que o correto, né? Você levantar com tranquilidade, com calma, tomar a sua refeição com tranquilidade, né? Interagindo com os familiares, e aí você sai para as obrigações. Aí o trânsito, por alguma circunstância que a gente não conhece, física ou até mesmo espiritual, né? Aconteceu algum imprevisto. E aí você fica impaciente no trânsito. Só que se ficar impaciente no trânsito, você pode trazer um problema sério. Então, se você tem um pouco mais de paciência, não só no trânsito, como em várias e diversas situações da vida. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Porque quando você se irrita, fica agitado, fica ansioso para resolver rapidamente uma coisa, nem sempre é melhor. Nem sempre é o melhor momento. Às vezes precisamos deixar a poeira baixar, a calma chegar no nosso coração para a gente responder uma pergunta, uma indagação, até mesmo uma provocação. E se você deixa a poeira baixar, você nem vai responder a provocação. Então tenhamos paciência na vida, né? Tenha paciência na vida para que você não venha ser paciente no hospital. Tem uma frase, acho que de para-choque de caminhão, se não me engano. Continua André Luiz. Abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá depois ao seu encontro. Então vejam, a gente já sempre falou, reclamar é clamar duas vezes. Interesses meus particulares, minha vida mudou, minha vida ficou assim, tá, não sei o quê, fulano é assim, fulano... Está faltando paciência mesmo, né, Denise? Fulano está assim, fulano está assado. Tem gente que é um poço de reclamações e de lamentações. E se nós não tomarmos cuidado, a gente entra nesse vício, né? Água da paciência, respire fundo, conte até 10. Se precisar, conte outra vez, né, Débora? Que nem aquela música. Então a gente fala assim, olha, não vamos reclamar. Se você começar a olhar do lado, não estou falando para vocês não, viu gente, porque eu vira e mexe, eu estou caindo. Quem assistiu minha live que eu fiz com a Neuza outro dia, vai perceber exatamente, ali foi uma catarse que eu fiz, como se estivesse fazendo uma terapia ali com a Neuza naquele momento. Foi sexta-feira passada, está lá no nosso canal do YouTube e está lá no feed do Instagram nosso, que a gente partilhou junto com a Neuza. Então eu falo assim, a reclamação não leva a nada. Pelo contrário, só vai fomentando uma energia deletéria em torno da gente, como se a gente ficasse que nem o Cascão, né, com aquela nuvenzinha preparando para chover em cima da gente, né? Então, vamos procurar agradecer mais a vida e reclamar menos. E quando você estiver reclamando de alguma coisa, pare e pense, né? Será que aquela situação que está acontecendo comigo não é para o meu crescimento espiritual? Para eu analisar, refletir sobre aquilo tudo? E ele continua dizendo, mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise.
e você se transformará no apoio providencial de muita gente. E, pô, aconteceu uma crise, uma situação aí que ninguém estava esperando. Se você se desesperar, se você entrar em pânico, né, você vai ser mais um que vai precisar de ajuda ali. Imagine uma situação muito particular. Uma pessoa está passando mal, levam lá no pronto-socorro para ser atendida e o médico ele se desespera, por exemplo. Ele perde a sua calma, a sua serenidade. Ele começa a ficar desesperado. É isso que o paciente precisa? Não, ele precisa de um médico calmo que vai dar atendimento correto para aquele paciente. Então é importante ter serenidade em todas as situações da vida. Eu acho que a gente tinha que começar a trabalhar com algumas palavras como se fosse um mantra, né? Então, por exemplo, você acordar toda manhã e dizer assim: eu estou mais sereno, mais calmo, mais tranquilo, as energias do bem fluem em meu benefício. Boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. Então eu acho que a gente precisaria pensar em trabalhar, né, com esse equilíbrio que o Ari está falando para nós. Achar esse equilíbrio é fundamental. É difícil, sim, Ari, mas a gente precisaria começar a trabalhar essas energias de uma forma como se a gente fosse criar um mantra, né, como eu falei para vocês. E a gente já falando essas palavras de uma forma afirmativa e já se conscientizando daquele estado de alma. Eu estou mais calmo, mais equilibrado, mais tranquilo, mais sereno. Eu consigo resolver os problemas que acontecem na minha vida com tranquilidade, com serenidade. Cria uma frase de efeito e vai trabalhando, vai repetindo. Como a Débora fala, o mantra vira hábito. E vai repetindo. Vira como se fosse uma ladainha, tá? A gente sabe que dentro de outras agremiações religiosas eles trabalham a ladainha de uma outra forma. A gente até entende até um pouco, né, esse caráter da repetição das palavras, mas o mantra vira um hábito positivo. E a Débora dizendo que no começo é difícil, mas depois flui. Então vamos pensar assim: eu estou mais calmo, mas sempre já no presente. Você já se coloca e você já se veja, faça o exercício visual, né? Eu falo que a nossa mente ela é capaz de plasmar aquilo que a gente quer. Nós já fizemos uma vez lá atrás, eu fiz até uma brincadeira com vocês de uma mentalização simples, que você vai fazendo todo o exercício de olhos fechados, acompanhando. Você chega até a geladeira, pega um limão, corta, espreme na boca, você saliva. E você não pegou limão, não fez nada. Então o cérebro ele consegue plasmar essas situações. Então vamos tentar, como a Débora está dizendo, é difícil no começo, mas depois flui. Vai virando um hábito, vai virando uma coisa positiva para o nosso crescimento espiritual. Tá? Você... É que nem eu lembro daquela desenho do Kung Fu Panda, né? Paz interior, né? A gente precisa dessa paz interior para vencer os desafios do mundo. Por maiores que sejam os problemas do mundo, a gente não pode deixar o problema do mundo fazer morada na nossa casa, não é? Continua então o nosso querido André Luiz. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que lhe figuravam intransponíveis. Aí a nossa fé. Eu não estou falando por vocês, tá? Mas a minha fé muitas vezes ela é vacilante. Poxa, mas você não é espírita? Tá, e daí? E daí? Quem disse que é fácil ter fé? A Denise, buscar o nosso equilíbrio interno, com certeza. Quem disse que é fácil? Fé é uma conquista, não é tão simples. E quando nós confiamos na providência divina, na bondade divina, como diz André Luiz, a gente não precisa ter medo. Porque maiores que sejam as nossas preocupações, por mais que a gente coloque ansiedade em determinados acontecimentos, eles podem não acontecer. Está só na nossa mente. Aí a gente já faz todo um panorama, né? Um panorama mental do pior dos mundos. Como se estivesse acabando o mundo, né? Uma catástrofe,
num apocalipse, modo de dizer, né? E aí a gente vê tudo errado. Aí a gente já fica preocupado, ansioso, sofrendo por antecipação por situações que podem nem acontecer, enquanto a gente sofreu por não confiar na bondade divina. Por isso que ele fala, confie algo mais na proteção da bondade divina, e você vai conseguir superar obstáculos que lhe figuravam intransponíveis. Denise, ansiedade. Aliás, gente, eu falo sempre para vocês, isso é sempre para mim, tá? Deixo muito claro para vocês que as nossas lives, os textos que vêm aqui, não é lição de moral em ninguém, não, muito pelo contrário, é uma autoanálise que a gente aproveita para fazer junto com vocês. Se eu tivesse, como que eu falo? Oi, Patrícia, boa noite. Se eu tivesse, como é que fala? Vivesse tudo isso aqui que eu falo, eu não precisaria nem mais fazer palestra, nem fazer live, nem nada. Eu já estava lá em esferas luminosas lá. Mas estamos precisando fazer isso. E esse trabalho, né, que a gente fala de ansiedade, ansiedade é viver pensando no futuro. Ou então aqueles que ficam com pensamentos repetitivos do passado, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não fizesse aquilo. Se você não tivesse feito aquilo, se você tivesse feito aquilo, você não seria o que você é hoje. Difícil, não é? Sim, é difícil, mas a gente tem que começar a trabalhar. O que já foi, foi. Não vai mudar. Depois que eu falei, depois que eu fiz, depois que eu agi, não vai mudar. Não vai ter jeito, não muda. Já aconteceu. Eu não tenho um mecanismo para uma máquina do tempo para voltar no passado e rever. Agora, que nem o Chico sempre falou. É uma tortura, Denise. Que o Chico sempre falou assim: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo. Não. Toda a minha existência, né, toda a minha encadernação já está aqui. Até aqui, não dá para mudar o que já foi. O que já foi escrito eu não consigo apagar. Mas eu posso, daqui para frente, fazer um novo fim. Então tudo aquilo que eu já errei, que eu já fiz, de certo, de errado, de duvidoso, de não tão justo, não tão legal, que a gente errou bastante, tá? Vocês não sei, mas eu errei bastante, né? Coisas que hoje eu não faço, graças a Deus, mas eu fiz coisas que não precisaria ter feito. Seria um pouco mais, né? A gente vai evoluindo devagarinho, né? Eu já não faço isso. Um exemplo bobo, eu vou falar para vocês. Coisas que era comum você, quando você estava na estrada, tinha alguma coisa, você jogava um papel pela janela do carro. Papel de bala, tá? Joga o papel para fora. Tá bom, né? Aí você aprendeu que não é certo. Ainda você acha que tá certo. Mesmo você tendo aprendido, não pode jogar papel não. Coloca no lixinho do carro, depois quando você chegar no lugar, você joga fora. Tá. Aí a pessoa, para justificar, a pessoa aí sou eu, né? Falava assim, tem nada a ver. Eu fazendo isso, eu vou dar emprego para as pessoas que ficam recolhendo lixo ao longo da estrada. Olha a ignorância da criatura. Hoje você não faz mais isso. E nem se justifica. Porque a gente muitas vezes quer justificar o injustificável. A gente quer ter razão, mesmo que não há lógica racional para uma situação. Então hoje já não faço mais, hoje não jogo mais papel. E nem justifico mais um absurdo desse. Falar, não, pelo menos eu estou dando emprego para uma pessoa lá que vai passar pela rodovia recolhendo lixo. Que legal, né? Eu posso dar um emprego mais digno para essa pessoa, ela tem menos lixo para ela catar. Não é mesmo? Dando sequência, ele fala assim para a gente, né? Nos dias de enfermidade, aguente um tanto mais as dificuldades do tratamento e você apressará suas próprias melhoras de maneira imprevisível. Bom, ninguém gosta de ficar doente, obviamente. Uma simples gripe, uma simples coisinha aí, já tira a gente, já perdemos o bom humor, que nem sempre temos, né? Perdemos o bom humor. Então a gente vira, às vezes, aquela pessoa chata, reclamona, né? Tá doendo, tá isso, tá aquilo outro. Então o que André Luiz fala pra gente? Tem um pouquinho mais de calma, de serenidade nesses momentos, que a sua tranquilidade ajuda
a recuperação do teu corpo mais rapidamente do que você ficar se lamuriando, lamentando pelas dores e sofrimentos. E aí ele vai ainda, ó. Tolere um tanto mais as intrigas que porventura lhe assediam o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Então vejam, intrigas, fofoca, comentário sem maldade, né, gente? Comentário, o espírita não faz intriga nem faz fofoca. O espírita faz um comentário sem maldade, com um caráter elucidativo, né? Caráter elucidativo. Se fazer de vítima não resolve, verdade, Débora. Boa noite, Paula, seja bem-vinda. Então, nessa questão de intriga, a gente tem que fazer igual os 3 crivos de Sócrates. É bom, é verdade, é útil, é bom. Se não for nada disso, que pare na gente a intriga, que não sejamos nós que vamos dar continuidade a uma situação que a gente não sabe nem se é verdadeira. E as pessoas vão falar de um, vão falar de outro, fazendo fofoca, fazendo intriga, que só serve para piorar a energia por onde a gente vive. Então não sejamos nós, que a gente pare a intriga, a fofoca em nós. Porque às vezes nós não vamos conseguir impedir que a pessoa venha contar. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo, que como eu trabalhava fora, às vezes o meu horário é um pouquinho diferenciado. Eu entrava, acho que meia hora depois que o pessoal já tinha entrado, e saía depois meia hora depois, né? Coisa assim. Por conta do que eu viajava todo dia para ir trabalhar. Então eu fazia um horário diferenciado, reduzia minha jornada de almoço, tudo mais. E quando eu chegava lá, já tinha acontecido no ambiente de trabalho, já tinha acontecido um monte de tititi. E ela falava para mim, olha, Luísio, eu perguntava às vezes uma coisa, eu falava, ó, a ignorância é uma benção, tá? Não queira saber que não vale a pena. E eu nem ficava querendo saber mesmo, né? Mas tinha gente que já queria saber, já queria se enfronhar das fofocas, das intrigas do que aconteceu. Então, muitas vezes a ignorância em termos de intriga, de fofoca, é uma benção. E ele vai então dizer no final: você vive no mundo em meio a provas e lutas, desafios e necessidades, ao modo do aluno entre as lições de que precisa na escola. Em favor do próprio aproveitamento, aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Atraso de vida, né? Com certeza. Então, olha só, nós vivemos num mundo de provas, de lutas, de desafios e necessidades. Não precisamos nem dizer, olha que nós estamos passando, os nossos irmãos estão passando lá no sul, os nossos irmãos na faixa de Gaza, os nossos irmãos na Ucrânia, fora outros lugares, né, na África, com a fome, com a seca, tudo mais. Então, nós vivemos realmente nesse mundo conturbado, nesse mundo cheio de problemas, de dificuldades. Ele diz para nós que nós deveremos trabalhar a maneira do aluno que aprende a sua lição. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. O aluno precisa da escola em favor do seu próprio aproveitamento. E uma coisa que a gente sempre coloca com propriedade, a diferença entre um aluno do ensino fundamental, do ensino médio, até da faculdade, é que diferentemente, esse aluno, ele aprende a lição e depois passa pelas provas. E na vida é diferente, nós passamos pelas provas e depois aprendemos a lição. O Ari está dizendo que ele evita usar a palavra difícil, substitui por trabalhoso. Ari, inclusive, eu lembro que uma vez o nosso amigo Wilton, lá de Paulista, Recife, né? Pernambuco, ele dizia que ele procurava usar as palavras de uma forma afirmativa. Em vez de você dizer que você, por exemplo,
não é fácil, você diria assim, em vez de você dizer é difícil, ele dizia assim, não é fácil. Então você está usando a palavra fácil. É trabalhoso, é um desafio, é uma oportunidade de crescimento. Então sempre bom a gente pensar nas palavras de forma afirmativa. E nós falamos muitas vezes sem prestar atenção. Muitas vezes a gente é como um papagaio que repetimos palavras sem atentar àquilo que nós estamos dizendo. Então que nós possamos aprender as lições que a vida nos coloca, para que a gente consiga progredir e crescer. E ele finaliza dizendo aqui, faltas ou quedas de entes queridos, faz uma pergunta, né? Respeitemos as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Com certeza, os nossos entes queridos, né, eles podem cometer faltas, podem cair, e a gente fica numa pergunta, o que eu faço? Respeite as experiências deles, reconhecendo que estamos à frente de nossas próprias lições. Não queira que o outro siga o teu caminho. Cada um de nós segue o seu caminho, sua jornada. O caminho é individual. Embora estejamos todos na mesma jornada, o caminho, a vivência é individual. E depende de cada um de nós vencer as dificuldades do caminho. Certo, gente? Espero que a lição tenha sido proveitosa para vocês, pois para mim foi muito, né? Foi muito proveitosa. Na semana que vem nós teremos o capítulo 3 desse livro, Ingredientes do Êxito. Aqueles que quiserem esse livro aqui, é fácil de achá-lo na internet. Até na Bíblia do Caminho tem vários livros psicografados pelo Chico, disponível. Então se você tiver dúvida também, quiser ter como localizar, eu tenho até esse livro aqui em PDF também, eu baixei em PDF, é fácil. É só você pesquisar Respostas da Vida em PDF. Talvez se você não achar em PDF, você vai com certeza achar na Bíblia do Caminho, onde tem vários livros para a gente pesquisar, né? Pois é, né? Não podemos viver a vida do outro, e como a Denise completou a frase da Débora, a prova é individual. A prova individual, né? É em dupla, sim, é você e Deus. Deus te ajuda desde que você faça a tua parte, né? Então tá, gente, foi muito bom estarmos aqui reunidos e agora nós vamos fazer as nossas preces, as nossas vibrações. Convido então a cada um de vocês, deixa eu pegar aqui e colocar a nossa música aqui para a gente fazer as nossas vibrações, né? Assim, querida amiga, querido amigo, é chegado o momento das nossas vibrações. Nós estamos reunidos com o pensamento voltado ao bem, com as vibrações melhores que possam vibrar em nossos corações, e com esse sentimento vamos elevar a Deus nosso Pai, agradecendo pela bênção da vida, pela oportunidade que Ele nos concedeu de nos criar para o nosso progresso, para o nosso crescimento. E pela oportunidade que Ele nos deu de trazer o Evangelho de Jesus para o nosso conhecimento. Lições preciosas trazidas pelo Mestre, que estamos na condição de alunos, tentando aprender, tentando colocar em prática. E agradecemos imensamente ao nosso Divino Mestre, rogando que Ele possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos. Que Ele possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles que ainda trazem mágoas e ressentimentos em seu peito por alguma situação mal resolvida, que possa o amor se fazer valer nesses corações feridos, que possa visitar os lares também dos nossos familiares, para que eles possam receber todas as energias da espiritualidade maior, numa limpeza espiritual, fluídica,
envolvendo todo o ambiente das casas dos nossos irmãos. Queremos vibrar neste momento pelos velhinhos nos asilos, pelos órfãos, pelos presidiários, pelos sem-teto, por aqueles que perambulam pelas ruas ainda perdidos em vícios, drogas, alcoolismo, por todos aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento, pelos nossos irmãos do Sul que passam por esta prova dificílima, que o nosso querido Ismael e a sua pleiade de espíritos possa dirigir as nossas vibrações a esse povo, nossos irmãos, que eles possam receber toda a energia física, mental e espiritual emanadas por tantos e tantos corações. Cada um de nós, mestre, também neste momento, trazemos um pedido muito particular, que ele possa ser atendido, à medida da nossa necessidade e do nosso merecimento. E ao nos aproximarmos de uma data especial no próximo domingo, que comemora-se materialmente o Dia das Mães, dirigimos a Maria, Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, que ela ampare e abençoe todas as mães encarnadas e desencarnadas, derramando sobre elas bênçãos de luzes. Estejam elas onde estiverem, possam receber o nosso amor em forma de coração e em forma de oração. E assim o dizemos: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e por toda a eternidade, e que assim seja. Agradeço imensamente a presença, o carinho de cada um de vocês. Um abraço afetuoso a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, que elas possam receber de Maria, Mãe Santíssima, flores radiantes de bênçãos para as suas vidas. E como sempre desejo, queridos amigos, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, gente.